Olá a todos, nós vamos agora para a nossa 19ª aula do nosso curso básico de Espiritismo. Hoje nós vamos estudar alguma coisa sobre a lei de conservação. Então vamos ver. Instinto de conservação. O instinto de conservação é também uma lei da natureza, pois a vida no corpo físico é necessária ao aperfeiçoamento dos seres vivos. Sem esse instinto, não suportariam as dificuldades terrenas, imprescindíveis à sua evolução. Todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau de inteligência. Nuns é puramente mecânica e em outros é racional. Então, todos os seres vivos possuem o instinto de conservação. Portanto, partindo-se da premissa de ser um instinto de conservação inerente a todos os seres vivos, deduz-se ser ele a base do direito de viver, o primeiro de todos os direitos naturais do homem. Meios de conservação. A providência divina jamais deixa de proporcionar ao homem os meios de sua subsistência, uma vez que a própria natureza é pródiga no que diz respeito às necessidades de conservação da vida material. Contudo, embora a terra ofereça condições para tal, o abuso, a negligência e o egoísmo do homem agridem de tal forma o meio ambiente, acarretando prejuízos para si próprio e a coletividade. Consequentemente, o próprio homem é responsável quando há escassez de recursos, ao contrariar a lei divina que provê os meios de conservação da vida. O problema do homem é a ganância. O homem é extremamente ganancioso. Então a gente quer sempre mais. E não se importa, por exemplo, uma monocultura. Vamos pegar a cana-de-açúcar. É importante a cana-de-açúcar, para a economia de um país, de um povo, pelos produtos que daí saem. Porém, todos querem plantar cana-de-açúcar. E acaba faltando alimento, outro tipo de alimento para o homem. Por exemplo, o arroz, o feijão, o milho, são culturas que a pessoa deixa de fazer para plantar cana-de-açúcar, que dá mais dinheiro. Então é visando o dinheiro. E aí acaba faltando. Começa a vir a escassez, e daí vai ficando cada vez mais caro, porque quando há falta de uma mercadoria, acaba subindo o preço, elevando o preço, e os mais humildes, os mais pobres não têm condições de comprar. E é onde vem a fome. É pela ganância do homem, porque a terra produz, e se fosse uma cultura bem distribuída, não faltaria alimento para ninguém. Mas um dia a gente chega lá, né? Em conformidade com os desígnios de Deus, a terra produz e sempre produzirá o necessário para a manutenção de todos. Mas é preciso que o homem trabalhe corretamente, sem abusar dos recursos que a natureza lhe oferece. Se ele não encontra à sua volta os meios necessários à sua subsistência, é por falta de compreensão. Deus não podia dar ao homem a necessidade de viver sem lhe dar também os meios. É por isso que faz a terra produzir, de maneira a fornecer o necessário a todos os seus habitantes, pois só o necessário é útil, o supérfluo jamais o é. Então, se as pessoas se contentassem com o necessário também, haveria para todos, não haveria falta. O solo é a fonte primeira, de onde se originam todos os outros meios de subsistência, entendendo-se que tais meios são apenas transformações dos produtos do solo. Deste modo, deve-se entender por bens da terra aqueles bens que o homem pode usufruir em sua vida. Pela transformação de tais
produtos obtém o necessário para o seu conforto e do seu semelhante. Usufrui de melhor qualidade de vida que irá lhe permitir condições adequadas para desenvolver-se intelectualmente. Nesta gradação, o homem reconhecerá não só seus próprios deveres, mas, principalmente, os direitos do seu próximo. Tal encadeamento progressivo redundará na sua elevação moral. Contudo, é preciso ressaltar que, para uns, faltam meios de subsistência, enquanto que para outros sobram. Tal situação é fruto não só da ganância e do egoísmo dos homens, como também da indolência de muitas criaturas, que se entregam ao desânimo ante os obstáculos naturais de seu ambiente. Compete a cada criatura viver em consonância com os desígnios de Deus, enfrentando as adversidades com fé, perseverança e trabalho. Buscai e achareis. Estas palavras não querem dizer que seja suficiente olhar para a terra a fim de encontrar o que se deseja, mas que é necessário trabalhar com ardor e perseverança. Também é um dos fatores que muitas pessoas passam necessidade, por preguiça. A pessoa tem preguiça de trabalhar. É mais fácil esperar que alguém traga uma cesta básica, que alguém traga uma vestimenta, algo do tipo, do que ele trabalhar. Então, tem muitos casos assim também, né? A gente tem que pôr na balança todos, né? Ver todos os lados. Quem há sim falta, como na África, por exemplo, há nações inteiras que passam por necessidade extrema, não têm o que comer, não tem trabalho, não tem nada. Poderia haver se fosse melhor distribuído os alimentos. Porém, tem pessoas que são indolentes, tem pessoas que não se preocupam em trabalhar, em adquirir o seu sustento, preferem ficar lá debaixo de uma sombra, descansando não se sabe do que, né? Porque se não trabalha não está cansado, do que procurar um emprego, um serviço, algo que possa produzir, possa pôr alimento em sua mesa. Temos muitos casos assim também. E às vezes pessoas que se deixaram levar pelos vícios de todos os tipos, de todos os matizes, acaba entrando nesse outro vício que é a indolência, a preguiça, e aí fica difícil, não é mesmo? O próprio avanço da civilização multiplica as necessidades da vida, mas também multiplica as fontes de trabalho e os meios de subsistência, proporcionando à humanidade condições para seu desenvolvimento intelectual e moral. Mas, levado ainda pelas suas imperfeições, o homem procura a vida oposta àquela que a natureza lhe proporciona. O desejo de acumular sempre o que lhe é supérfluo, o que contraria frontalmente as leis naturais, pois todos têm seu lugar ao sol, desde que não se apropriem do que pertence ao próximo. É neste sentido que não se deve responsabilizar a natureza quando há escassez de recursos de subsistência, mas sim como fatores decorrentes da ambição e egoísmo das próprias criaturas. Contudo, quando existem situações em que os meios de subsistência não dependem absolutamente da vontade do homem, quando submetido a provações e sofrimentos, é o caso das provas muitas vezes difíceis, onde o mérito maior está na submissão à vontade divina, caso sua inteligência não lhe permita contornar tais dificuldades. Por isso, aqueles que, em determinadas situações críticas, se veem obrigados a sacrificar o semelhante para saciar a fome, não têm atenuantes e muito menos uma justificativa imposta pelo instinto de conservação. O mérito está antes em sofrer todas as vicissitudes terrenas com coragem e abnegação. Por pior que seja a situação
em que a gente esteja vivendo, esteja passando, em termos de carência, né, de material, jamais a gente deve querer se aproveitar dos outros, né? Não é mesmo? Por exemplo, se você pegar uma pessoa que tem o suficiente para viver, ele não tem carência material, mas ele se aproveita das pessoas que estão com essa carência. Então, ele tem determinado serviço e ele não remunera, ele contrata a pessoa a salários irrisórios ou a troco de um prato de comida, quando ele poderia e pode pagar. Então ele está se apropriando das forças de outra pessoa, ele está se aproveitando da situação de carência da outra pessoa, porque ele simplesmente quer, a troco de um prato de comida, quer que a pessoa faça determinado serviço para ele. Isso é um crime perante Deus e ele vai responder por isso, tá? Quanto aos mundos mais elevados, os seres que o habitam também necessitam de alimentação, mas as substâncias que compõem tais alimentos são relativos à natureza de cada mundo e respectivos habitantes. Deste modo, a lei de conservação intui a todas as criaturas o conhecimento de que a vida é uma dádiva divina e que seu dever, acima de tudo, é preservá-la. Portanto, não lhe cabe o direito de menosprezar ou eliminar nem a vida de seu semelhante, nem a sua própria. Então a gente viu aqui que a lei de conservação, o instinto de conservação está em todos os seres do universo, não só aqui na Terra. E a gente não pode, de forma alguma, menosprezar esse instinto, nem do próprio e nem do semelhante. Todos têm direito à vida, todos têm direitos iguais perante a lei de Deus, né? O necessário e o supérfluo. Todo homem ponderado, ciente de seus deveres para com o próximo, identifica facilmente, através de sua intuição, o limite entre o que lhe é necessário, a sua subsistência, e o que lhe é supérfluo. A própria natureza encarrega-se de lhe prover o necessário através do seu trabalho. Contudo, muitos chegam a reconhecer esse limite somente após dolorosas experiências. E se existem criaturas que não se contentam com o que lhes bastam, é porque são insaciáveis. Quando o homem ultrapassa o limite de suas necessidades, desejando os excessos, sofre as consequências dos seus atos egoístas, pelo imperativo da lei de ação e reação. As doenças, a decadência, a própria morte, que são a consequência do abuso, são também a punição da transgressão da lei de Deus. A ambição desmedida altera a constituição orgânica, propicia os vícios, cria necessidades fictícias, muitas vezes difíceis de serem satisfeitas, levando os homens a quedas morais irreversíveis. Então a gente deve se contentar com o necessário. É lógico que está no nosso instinto a melhora de vida, a melhora de condições financeiras. Não é errado, desde que você não sacrifique a sua vida por isso. Tem gente que, por exemplo, ele tem uma casa boa para morar, tem um bom salário, tem tudo para ter uma vida boa, mas ele trabalha de domingo a domingo, faz hora extras porque ele quer adquirir outra casa para alugar, para ter mais renda, e mais outra, e mais outra. Ele não se contenta nunca com o que tem. Então essa pessoa, ele está agindo contrário às leis de Deus, porque nós precisamos
do repouso físico, nós precisamos do descanso, de repor as nossas energias. Não é só trabalhar em demasia. Trabalhar é necessário, mas não em demasia. E quando esse trabalho sendo demasiado, é apenas para adquirir mais. Ele não está precisando, ele tem o necessário para sobreviver, para viver bem, né? Não só sobreviver, para viver bem. Mas ele quer mais, quanto mais. E se sacrifica muito o corpo físico. E a lei de ação e reação, ela está no universo todo, ela é inexorável. Ou seja, se você sacrifica o seu corpo, você vai sofrer as consequências. Não vai adiantar. Muito antes do que você pensa, você vai estar doente, com problemas sérios de coluna, enfim, vários problemas, né? Causados pelo excesso, pelo esgotamento físico, porque o nosso corpo ele é uma máquina. Ele vai se renovando, as células vão se renovando, mas vai chegando uma hora, uma idade, que já vai se tornando mais difícil. E se o corpo foi submetido a trabalhos forçados, né, a excesso de trabalho, esse desgaste é muito maior. E não vai ser fácil de recuperar isso, ou talvez não consiga mais recuperar. Então você praticamente perdeu a vida para adquirir bens que vão ficar aqui. Porque quando você passar para outra vida, você não vai levar nada. Nada. Leva as suas obras. Jesus não disse a cada um segundo as suas obras? E as obras que ele se refere são as obras morais. Aquilo que você fez de bom para o próximo, para você também, mas que foi algo de bom. E sacrificar o seu corpo com certeza não foi algo de bom, não. Então, você acelerou o seu processo de desencarne, agindo dessa forma. Então pensa um pouquinho. Não é errado ter, vejam bem, o errado é o sacrifício excessivo para ter. Aqueles que se apoderam avidamente de bens terrenos transgridem as leis divinas e, portanto, terão que responder pelas privações que houverem causado ao seu próximo. Os que vivem à custa das privações alheias, exploram os benefícios da civilização em proveito próprio, não têm desses civilizados mais do que o verniz, como há pessoas que não possuem da religião mais do que a aparência. Então a gente tem muita gente assim, desse jeito, né? Que é só um verniz, algo assim que quer mostrar para os outros, mas intimamente não é. E isso não leva a nada, não leva a nada. Contente-se com o que você tem, com aquilo que é seu, com aquilo que a providência lhe trouxe. Trabalhe para adquirir mais, sim, sem se apropriar do que é dos outros. Adquira aquilo que vem naturalmente para você, sem precisar lesar ninguém. Privações voluntárias. A lei de conservação obriga o homem a prover as necessidades do corpo, porque sem força e saúde tornar-se-ia impossível o seu trabalho. Portanto, não se pode censurá-lo quando procura o seu bem-estar, pois procurar seu conforto é uma conduta plenamente natural. Deus só proíbe o abuso quando se configura em uma transgressão à lei de conservação, quando se conquista algo à expensa de alguém, ou que venha a debilitar suas forças morais e físicas. Então está bem explicado, né? Dispensa comentários. Há privações voluntárias, como por exemplo, dos prazeres inúteis, que nada acrescentam ao progresso moral e intelectual. Tais privações têm o seu valor perante Deus, porque levam o homem ao desapego da matéria e lhe elevam o espírito do mesmo modo. Há mérito também no ato de abster-se do necessário para dar aos que nada têm. Existem pessoas que,
de acordo com a religião a que pertencem, privam-se voluntariamente dos prazeres da vida. Desde a antiguidade, povos mortificam-se no ascetismo, abstêm-se de certos alimentos, mutilam-se ou torturam o corpo, na certeza de que tais sacrifícios os ajudariam a elevar-se ante Deus. Mas é uma atitude desarrazoada, qualquer que seja o seu pretexto ou disfarce, pois que prejudica a quem a pratica. Submeter-se a privações no trabalho pelos outros é a verdadeira mortificação, de acordo com a caridade cristã. Então, deixou bem claro esse parágrafo. Você se sacrificar para ajudar alguém em benefício de outros é louvável, é meritório, é um sacrifício verdadeiro, o qual Deus aprova. Agora, você se sacrificar, se mortificar, tal, só para o benefício próprio, ou então até lesando alguém, isso não. Aí a coisa já muda de figura, não é? Alguns legisladores houveram por bem proibir o consumo de certos alimentos, objetivando certamente uma determinada finalidade, e, para dar maior credibilidade às suas leis, apresentaram-nas como advindas de Deus. Entretanto, faz-se necessário esclarecer que ao homem é permitido alimentar-se de tudo que não lhe prejudique a saúde, mesmo no caso de alimentação animal, devido à sua constituição física, onde a carne nutre a carne. É dado ao homem a liberdade de nutrir-se ainda da alimentação animal, segundo o exige sua organização, a fim de conservar suas energias e sua saúde para que possa cumprir a lei do trabalho. Aqui cabe um parêntese. Moisés, um legislador, conhecido na antiguidade, ele proibiu o consumo da carne do porco. E para que ele fosse atendido, ele disse que foi uma proibição de Deus, que Deus proibiu comer a carne do porco porque é um animal imundo. Agora vamos pensar um pouco. Tudo que existe é criatura de Deus, foi criado por Deus. Tudo. Como que pode ser impuro, então? Então Deus criou algo impuro? Se foi, ele não é Deus. Mas veio a explicação. Moisés se viu obrigado a proibir o consumo da carne de porco, dizendo que foi uma proibição divina, porque ele notou que, como as condições de higiene na época dele eram muito precárias, não tinha higiene. E a carne de porco, ela pode conter, dependendo do que ele ingere, desenvolve cisticercos, que não vai ser, é o ovo da tênia, e fica na carne dele. Isso fica, ele é hospedeiro natural. Quando o homem come essa carne contaminada, vai ter problema com a tênia sólium. E a tênia é sabido que ela mata o indivíduo. Porque se acontecer de estourar dentro do organismo humano um proglote é aquele pedacinho, ela tem mais de 10 metros de comprimento e vai soltando, aqueles pedacinhos tem 300 mil ovos dentro de cada pedacinho daquele. Se acontecer daquele pedacinho estourar dentro do intestino do homem, ele cai na corrente sanguínea e vai para o corpo inteiro, vai para o coração, pulmão, cérebro principalmente, e ocorre a morte, porque esses ovos vão eclodir, vai se transformar numa tênia também, no cérebro, e a pessoa vem a óbito.
E Moisés percebia que o pessoal que comia carne de porco ficava doente e morria. Ele não sabia o que era, ele sabia que a carne de porco fazia isso. Ele observou e viu que era isso. Então, e não tinha como proibir, porque o povo era rebelde, o povo não ia obedecer tão facilmente. Para que isso acontecesse, para que o povo parasse de comer a carne de porco, ele proibiu, dizendo que o porco é um animal impuro e que Deus proibiu o consumo da carne de porco. Então, daí o povo obedeceu. Mas é por isso, e muitas das leis de Moisés são assim. Ele coloca como sendo divina para poder conter o povo. O povo não obedecia. E até hoje, algumas religiões, a gente vê lá nos árabes, aquele pessoal, eles não comem carne de porco de jeito nenhum. Tem locais que, se quiser evitar um atentado terrorista, eles colocam uma lata de banha de porco ali no local e o terrorista não vai se explodir lá de jeito nenhum, porque eles acham que, na concepção deles, né, ao fazer um atentado terrorista, eles vão morrer junto, mas vão para o céu, porque foi uma boa causa. Então, é a religião deles, não vamos discutir isso. Mas se tiver banha de porco, ao explodir, ele vai se contaminar com essa banha e daí ele vai para o inferno. Olha só a mentalidade, né? Até onde chega. Então, é a forma como Moisés ele encontrou para ir melhorando as condições de vida do povo. Foi dessa forma. Então vamos continuando. Mortificações. O mesmo ocorre em relação às mutilações operadas no corpo das criaturas ou dos animais. As leis de Deus não comportam o que sejam inútil e nocivo. O que eleva a alma ao Criador são os sofrimentos naturais que visam ao bem-estar do próximo. Ao invés de fustigarem inutilmente seus corpos, por que não trabalham antes em favor dos seus semelhantes? Que visitem o indigente, consolem o que chora, trabalhem pelo que está enfermo, sofram privações para o alívio dos infelizes, e então sua vida será útil e agradável a Deus. Então, tem gente que faz certas promessas, é um verdadeiro martírio. A gente vê, sem criticar a religião de ninguém, tá? Não estamos aqui para criticar nada nem ninguém, mas apenas esclarecendo que um sacrifício só é útil quando for em benefício do próximo e não coisas inúteis. Por exemplo, aqui na nossa região a gente vê na Semana Santa as pessoas levam umas cruzes imensas no ombro. Fez promessa por alguma coisa, não sei o que, mas fez. E leva lá em Pirapora do Bom Jesus. Vai a pé, levando aquela cruz nos ombros. Quando passam aqui, que está mais ou menos a uns 60, 70 quilômetros ainda para chegar, eles já estão com os pés inchados, até sangrando, vem de longe e ainda tem que caminhar tudo isso. É um sacrifício para ele, para a fé dele, está certo, está correto, não vamos discutir isso. Mas, segundo o que a gente estuda, qual a utilidade disso, desse sacrifício que ele está fazendo? Está sendo útil para quê e para quem? Então, se ele, ao invés de fazer esse sacrifício, essa promessa, ele prometesse dar uma cesta básica para um pobre que necessita, passar uma noite num hospital com alguém que precisa de companhia e não tem quem fique, ele estaria sendo muito mais útil. Era um sacrifício muito mais agradável a Deus, como disse aqui. Mas enfim, cada um com a sua religião. Não estamos aqui para dizer que está certo ou que está errado. Para aquele que faz isso, que carrega essa cruz, faz esse sacrifício, para ele
na concepção dele está correto, ele está fazendo certo, ele está cumprindo uma promessa que ele fez e acha que está certo. Quem somos nós para dizer que não? Não é mesmo? Porém, a gente tem que ser racional. A fé espírita é uma fé raciocinada, não é uma fé cega. Por isso que a gente faz certos questionamentos. Sintetizando, a orientação da doutrina espírita em relação à lei de conservação conclui-se que o instinto de conservação foi dado a todos os seres contra os perigos e os sofrimentos. E os espíritos orientam ainda a todos aqueles que desejam viver consoante a lei de Deus: fustigai o vosso espírito e não o vosso corpo, mortificai o vosso orgulho, sufocai o vosso egoísmo, e fareis mais pelo vosso adiantamento do que por meio de rigores que não mais pertencem a este século. Então, aqui resume tudo, né? O que a gente vem explicando. Provas voluntárias. Torturar e martirizar voluntariamente o vosso corpo é contrariar a lei de Deus, que vos dá os meios de o sustentar e fortalecer. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis, tal a lei. Então, nós temos um corpo e nós temos a obrigação de cuidar desse corpo, não de macerar o corpo, de fustigar, de castigar, não. É o contrário, a gente tem que preservar esse instrumento maravilhoso que Deus nos deu para o nosso progresso, para o nosso adiantamento. Então, pensemos nisso. No que diz respeito às provas, poder-se-ia questionar se seria lícito perante as leis divinas a criaturas procurarem amenizar seus sofrimentos. Esta questão assemelha-se àquela em que se indaga se é permitido ao que se afoga procurar salvar-se, ao que se feriu em um espinho retirado e ao que está doente procurar ajuda médica. As provas a que os espíritos encarnados estão submetidos têm por objetivo exercitar a inteligência, a paciência e a resignação. Isto porque, normalmente, os espíritos encarnam em situações difíceis justamente para serem obrigados a procurar os meios de superar seus limites e vencer as dificuldades inerentes à condição humana. Então, não é errado a gente procurar ajuda, procurar, se livrar dos problemas, desenvolver a nossa inteligência, para isso que eles vêm. Então, não é errado a gente procurar uma solução para os nossos problemas. Pelo contrário, é através deles que a gente vai desenvolvendo a paciência, a resiliência, enfim, vai vencendo o nosso orgulho, o nosso egoísmo. Então, é necessário. E também devemos, sim, procurar nos livrar dele, por meios lícitos, bem entendido. O que o homem jamais deve fazer é entregar-se à negligência, ao desânimo, e muito menos revoltar-se contra o mundo em que vive. A terra, embora morada de expiação e dor, prima pelo equilíbrio e harmonia que regem suas leis naturais. E, em que pese os males e sofrimentos dos seres que a habitam, prossegue favorecendo a vida em sua renovação contínua, impulsionando o progresso e sustentando as esperanças da humanidade. Portanto, está no próprio homem compreender e aceitar os desígnios de Deus, pois o mérito consiste em suportar sem lamentação as consequências dos males que não se podem evitar, em perseverar na luta, em não se desesperar se não for bem sucedido. Então, tá aí, a gente nunca deve entrar em desespero, achar que o nosso problema não tem solução, que não. Deus jamais coloca um fardo em nossos ombros que nós não possamos carregar, por maior que sejam nossos débitos, tá? Às vezes a gente vai pagando por prestação, porque não temos condições de cumprir tudo de uma vez, resgatar, todos os nossos débitos de uma vez só. Então,
precisa de várias vidas, várias encarnações para conseguir resgatar. Então Deus jamais coloca um fardo acima das nossas forças. Por isso, não devemos reclamar, não devemos achar que Deus não olha para a gente, que Deus é injusto com a gente. Isso é muito grave. Se nós estamos colhendo hoje, é porque plantamos ontem. Então não tem por onde escapar. A lei de causa e efeito, ela existe. Isso está no universo inteiro. O que você faz é seu. O que você plantou, você vai colher. Não tem por onde escapar disso. Em decorrência da consolação de Jesus contida no Sermão da Montanha, bem-aventurados os aflitos, tem-se o seguinte questionamento: será meritório, então, procurar agravar as próprias aflições através de sofrimentos voluntários para fazer jus a esta bem-aventurança? Seu objetivo é apenas satisfazer o egoísmo ou atender a exigências fanáticas, levando as pessoas a se recolherem em retiros, macerando seus corpos e impondo-se sofrimentos sem nenhuma finalidade útil ou nobre, não há mérito algum. Torturar, martirizar o corpo é atentatório às leis de Deus, e aqueles que enfraquecem seus organismos dessa maneira estão fadados a fracassarem em suas provas terrenas. Ficou bem claro isso, né? Há mérito, porém, perante Deus, quando os sofrimentos e as privações voluntárias têm por objetivo o bem do próximo, porque há caridade pelo sacrifício. Assim, a bem-aventurança indicada por Jesus está condicionada não só ao sofrimento resignado, sem revolta, mas, acima de tudo, àquele sofrimento que se impõe para aliviar as dores do próximo. Os aflitos a que se refere Jesus são, portanto, os humildes, os arrependidos de seus erros e decididos a se regenerarem pela reforma íntima e pelo trabalho voltado para o amor e a caridade. O verdadeiro cilício. O verdadeiro cilício é aquele que se pratica em favor do próximo, ao colocar seus próprios interesses e comodidades em favor de seu semelhante. Num gesto de desprendimento e abnegação, quando o homem impõe-se a si mesmo sofrimentos de qualquer espécie com o objetivo de aliviar seu próximo, quando suporta frio e fome para aquecer e alimentar alguém necessitado, quando deixa seus aposentos para levar consolação a um lar aflito, quando vela a cabeceira de um doente, tudo isso representa o verdadeiro cilício abençoado por Deus. Vós, enfim, que usais vossa saúde na prática de boas obras, eis o vosso cilício, verdadeiro cilício de bênçãos, porque as alegrias do mundo não secaram vosso coração. Pelo fato de o homem estar consciente de que os sofrimentos são muitas vezes consequências de erros praticados em vidas passadas, não deve ver nisso motivo para não se condoer da dor alheia e não mostrar disposição para auxiliar o próximo. Pelo contrário, deve sempre intuir quais os meios que Deus lhe colocou às mãos para suavizar o sofrimento do seu irmão, para consolá-lo e dar-lhe o amparo moral e material de que necessita. Então a gente nunca deve, jamais, quando ver alguém sofrendo, passando por dificuldades, dizer, ele está colhendo ou ela está colhendo o que plantou, deixa ele. Não é assim. Não é isso. Se ele está colhendo, com certeza está, mas nós não temos o direito de julgar ninguém. Se Deus colocou essa pessoa no nosso caminho ou nos colocou no caminho dela, é porque nós podemos, de alguma forma, aliviar aquele sofrimento, aquela dor. E não compete a nós julgar se a pessoa merece ou não. Compete a nós fazer aquilo que Deus pede que façamos, a caridade, sem ostentação e sem esperar recompensa. É isso. Então, nunca, jamais apontem o dedo, está sofrendo, é porque fez, está pagando, como a gente costuma falar, né? Está pagando aquilo que fez. Está sim, mas
por outro lado, nós não somos juízes para estar julgando os outros. Vamos ajudar naquilo em que podemos ajudar. Assim, o verdadeiro silício consiste no sacrifício que tem por finalidade o progresso espiritual. Mortificar o espírito e não o corpo significa combater o orgulho, aceitar as humilhações sem revolta, sufocando o amor próprio, eivado de orgulho. Aí tendes o verdadeiro silício, cujas feridas vos serão contadas, porque elas atestarão vossa coragem e submissão à vontade de Deus. Então é isso aí que a gente tem que ter em mente, sempre. Suportar com resignação, com coragem, tudo aquilo que estamos sofrendo, porque temos a certeza de que não estamos sendo injustiçados, pelo contrário, estamos sendo alcançados pela justiça divina, que dá a cada um segundo as suas obras. Então, se estamos sofrendo é porque fizemos algo de ruim no passado, que está voltando para nós, em primeiro lugar. Segundo, quando vemos outras pessoas em sofrimento, vamos estender a mão e tentar ajudar naquilo em que estiver ao nosso alcance fazer. Sem julgamentos, sem querer dar uma de juiz. Como eu disse, nós viemos aqui para nos auxiliar mutuamente e não para julgar ninguém. Tá bom? Então aqui termina a nossa aula e depois nós vamos ver, na próxima será a 20ª aula, que nós vamos estudar sobre a lei de destruição. Tá? Então um abraço a todos e até a próxima aula, se Deus quiser.